Peraí, a câmera tá ligada, mas quem ligou essa câmera? Ai, não vou nem tentar entender. Uma explicação sobre a temática do vídeo. Eu vou fazer uns vídeos um pouco mais diferentes do que eu já fiz antes. Porque eu vi que no último vídeo, afinal, eu levei mais tempo explicando sobre alguns aspectos da neurociência da dor do que propriamente do assunto do vídeo. Logo, resolvi fazer uma série de vídeos baseados em capítulos do livro Princípios de Ciência Neural, que é editado pelo Eric Kandel, um dos prêmios Nobel da Medicina. Esses vídeos vão ser referentes à parte 6 do livro, os capítulos 41 até o 44, cada vídeo correspondendo a um capítulo. Nessa parte tem mais um capítulo, que é o capítulo 40, sobre tronco cerebral. Mas eu não irei falar desse capítulo não, porque ele é mais ligado à neuroanatomia. É importante falar desses assuntos para se criar uma base para futuros vídeos que porventura eu venha a fazer. E também para se gerar um entendimento de áreas do sistema nervoso envolvidas em funções que estão além do controle volitivo do indivíduo. Sem esse entendimento, fica muito fácil cair no senso comum de que os transtornos psiquiátricos são apenas uma espécie de má vontade por parte dos pacientes. Com essa base, podemos entender que os transtornos psiquiátricos não são apenas uma questão de escolha de exercício do livre-arbítrio por parte dos pacientes, mas que também existe uma dura realidade biológica e física por detrás desses transtornos, que fogem do controle dos pacientes. Esses vídeos não sairão um após o outro, mas serão intercalados com vídeos de outras temáticas. E o vídeo de hoje corresponde ao capítulo 41 do livro Princípios de Ciência Neural. Este capítulo foi escrito por 3 autores, Larry Swanson, Bradford Lowell e John Horner. E o título do capítulo é esse que vocês estão vendo aí embaixo, hipotálamo. Mas afinal de contas, o que é o hipotálamo? É uma área do sistema nervoso central responsável por regular uma série de parâmetros do nosso corpo. Ele ajuda a regular a frequência cardíaca, a frequência respiratória, osmolaridade, temperatura corporal, entre outras funções. O hipotálamo é também aquela área do sistema nervoso central que faz a ponte entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. O próprio hipotálamo pode ajudar a regular os parâmetros do corpo diretamente através de hormônios que ele mesmo secreta ou indiretamente, através de hormônios que estimulam a secreção de outros hormônios em outras glândulas. E por ser um regulador do sistema nervoso autônomo e do sistema endocrinológico, ele é, por consequência, também um regulador do sistema imunológico. O hipotálamo também participará da regulação de uma série de sensações e comportamentos complexos que possuímos. Por exemplo, a fome e a busca por alimentação, a sede e a busca por se hidratar, o comportamento sexual, o afeto pelos filhos, o sono. Também irá regular uma série de alterações que ocorrem no nosso corpo em situações de perigo, nas chamadas reações de luta ou fuga. Como ele se comunica com o sistema límbico e o sistema de recompensa, não é nenhuma surpresa que transtornos psiquiátricos possam ocasionar em uma série de alterações de aspectos clínicos, endocrinológicos e imunológicos também. Ou o contrário, que alterações nessas áreas possam resultar em alterações comportamentais em um paciente. Bom, vamos ver aqui agora a primeira imagem do capítulo. Como eu disse, o hipotálamo regula e ajuda a manter dentro de uma faixa estreita de regulação uma série de parâmetros do corpo, sendo, portanto, uma área do sistema nervoso central vital para a homeostase. A temperatura do corpo, por exemplo, se mantém em torno de 37 graus, com uma variação muito estreita dentro da normalidade, mesmo quando estamos em um local muito quente ou em um local muito frio. Como seria afinal a regulação desses parâmetros? Até pouco tempo atrás, ou até hoje talvez,
foi ensinado que existiriam set points no nosso corpo que serviriam para manter um parâmetro dentro da normalidade. A analogia seria como um termostato. Se ocorresse o grande desvio do parâmetro estabelecido pelo set point, esse erro seria detectado e daí em diante os efetores que mantêm o parâmetro seriam ou estimulados ou inibidos a depender da necessidade. O parâmetro seria então restabelecido. Haveria, claro, sensores para detectar essas variações do parâmetro. Essa teoria esbarrou em um problema, que no caso é o próprio set point. Afinal, o que seria e onde estariam esses tais set points? Como até hoje não foi descoberto set point nenhum, também porque outros aspectos da nossa fisiologia claramente não funcionam assim, outros pesquisadores abandonaram tal conceito. Por exemplo, o metabolismo energético não funciona claramente com set point, pois o mesmo indivíduo pode alcançar situações de equilíbrio energético diferentes em situações e contextos diferentes. Então, alguns proporam o conceito de settle point. To settle, em inglês, significa resolver, estabelecer-se ou assentar-se. O caso seria uma situação de equilíbrio que é mantida porque quando há variações aumentando ou diminuindo uma determinada variável de entrada, irá ocorrer também variações em uma variável de saída, de forma a compensar tal entrada e mantendo um parâmetro algo constante dentro de um certo intervalo. Temos aqui a analogia com uma lagoa, que é uma situação de normalidade, mantém seu nível relativamente constante, porque a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. Caso ocorra uma chuva forte e aumente o nível da lagoa, isso fará com que o efluxo de água que sai dela seja também maior. Isso resultará em uma nova situação de equilíbrio, no qual um novo nível é mantido devido à quantidade de água que entra passar a se tornar igual à água que sai. Quando a chuva forte passar, o nível irá retornar gradativamente ao anterior, pois continuará fluindo água até o fluxo dela voltar ao ser o que era antes. Assim, o equilíbrio será restabelecido novamente. Temos outra situação no qual o lago tem seu nível rebaixado devido à falta de chuvas. O nível dele não cai tão bruscamente, porque o fluxo de água também diminui à medida que o nível vai caindo, impedindo que a água vá toda embora de uma vez. Quando as chuvas voltarem ao padrão anterior, o fluxo vai aumentando à medida que o nível da água vai subindo novamente, até novamente se alcançar uma situação de equilíbrio, que no caso é a situação de equilíbrio anterior. Percebe-se que o metabolismo energético do corpo funciona de forma parecida. Uma pessoa come em excesso, vai engordando, e à medida que engorda ela vai se tornando mais pesada e, portanto, despendendo mais energia para se locomover e se manter, até um ponto em que o peso dela continua mais ou menos constante, por simplesmente as calorias que ela ingere serem as mesmas que ela gasta. Voltando aqui, obviamente os parâmetros do nosso corpo se mantêm constantes por muita coisa além de simples inputs e outputs. Existem toda uma série de receptores espalhados pelo corpo que detectam as variações. Esses detectores enviarão sinais ao hipotálamo, sejam sinais neurais através de potenciais de ação, sejam através de mensageiros químicos ou hormônios. O hipotálamo, por sua vez, irá, a depender dos sinais que recebe, ativar certas vias de efetores, já veremos quais são, e também irá ativar outros locais do sistema nervoso central responsáveis por mudanças de comportamento. Esses loopings de feedback que irão manter constante os parâmetros do corpo dentro de uma certa margem. Isso tudo sem nenhum set point ou termostato. Vamos aqui agora passar para a próxima imagem. Temos aqui o hipotálamo realçado no quadradinho. Ele tem esse nome, hipotálamo, porque ele se localiza abaixo do tálamo. Na imagem central é um corte frontal, ou seja, o hipotálamo cortado, sendo visto de frente, sendo o corte sendo feito na linha da imagem de cima, marcado pela letra A. A imagem de baixo, o hipotálamo sendo visto de lado, sendo apenas uma aproximação do quadrado da imagem de cima.
Bom, o que vemos nessa imagem é que o hipotálamo é constituído por vários núcleos que participam da regulação de uma série de comportamentos, entre eles comportamentos sexuais, de busca de alimento, comportamento defensivo. Também regula parâmetros como a temperatura corporal, regula o sistema nervoso autônomo, secreção de hormônios, metabolismo energético e o ciclo sono-vigília. Eu não vou falar aqui o que cada um desses núcleos faz, pois eu terei que falar deles à medida que serão adentrados os assuntos específicos nos quais eles participam. Alguns serão tratados neste vídeo aqui, mas outros somente serão tratados nos vídeos que eu fizer acerca dos capítulos 42, 43 e 44. O hipotálamo, como eu disse, recebe uma série de sinais advindos dos receptores espalhados pelo corpo e sinais químicos e hormonais transmitidos pelo sangue, mas também recebe inputs de outras áreas do encéfalo. A percepção de algo no ambiente relacionado a algum aspecto regulado pelo hipotálamo já pode gerar ativação de áreas responsáveis. Por exemplo, somente de ver a comida, a área que contém os neurônios responsáveis por gerar a fome diminui a taxa de disparo de potenciais de ação, antes mesmo do alimento ser ingerido. Vamos falar agora de um dos efetores do hipotálamo, o sistema nervoso autônomo, que eu já mencionei em outros vídeos, mas agora terá uma explicação mais completa de sua organização. Vemos aqui a organização básica do sistema nervoso autônomo, que é constituída de células pré-ganglionares e de células pós-ganglionares. As primeiras têm seus corpos celulares localizados ou no tronco encefálico ou na medula espinhal, e os corpos celulares do segundo tipo de neurônio se concentram em pequenas intumescências chamadas de gânglios e que se localizam fora do sistema nervoso central. Esses neurônios pós-ganglionares, por sua vez, irão inervar os órgãos e estimular ou inibir, fora do nosso controle consciente, músculos lisos como os da parede dos vasos sanguíneos, células glandulares, músculo cardíaco, células adiposas marrons e até mesmo locais responsáveis pela produção de células do sistema imunológico. O hipotálamo, na verdade, não é a única parte do sistema nervoso que regula o sistema nervoso autônomo. Ele também recebe projeções de centros de neurônios localizados no tronco encefálico e da medula espinhal. O grau de dependência do hipotálamo varia, portanto, a depender da função autonômica que está sendo observada. Alguns dos alvos do sistema nervoso autônomo serão ou muito dependentes do hipotálamo ou quase que independentes dele. Temos aqui uma imagem que mostra a divisão do sistema nervoso autônomo em simpático e parasimpático. Essa divisão não é apenas funcional, mas os neurônios pré-ganglionares dos dois sistemas também se encontram separados anatomicamente. Aqueles do sistema simpático se encontram em uma coluna que vai do início da porção torácica da medula espinhal até o meio da porção lombar na altura de L2. Os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático, por sua vez, se localizam em duas porções. Parte deles se localiza no tronco cerebral, e outra parte dele, aquela que inerva as estruturas da pelve e do abdômen inferior, se localizam na porção sacral da medula espinhal. Vendo aqui de perto um corte da medula espinhal, vemos aqui que os neurônios pré-ganglionares simpáticos se localizam a maioria na coluna intermédio lateral, enquanto outros se localizam na área central autonômica. Os axônios desses neurônios irão atravessar a raiz ventral do nervo espinhal e após isso irão atravessar os ramos comunicantes para fazer a sinapse com os neurônios pós-ganglionares nos gânglios paravertebrais. Esses gânglios se encontram conectados pela cadeia simpática, na qual existem duas, uma de cada lado do corpo, que se estendem paralelamente na medula espinhal. Nem todos os neurônios pré-ganglionares simpáticos irão realizar sinapses em um gânglio paravertebral.
Os axônios de alguns irão sair da cadeia simpática para formar a maioria dos nervos esplânicos, à exceção do nervo esplânico pélvico, que é parasimpático. Bom, voltando aqui, esses axônios dos neurônios pré-ganglionares, eles irão, por sua vez, realizar sinapses em gânglios pré-vertebrais, que se localizam mais próximos dos órgãos efetores. Esses gânglios pré-vertebrais são os gânglios celíacos, os gânglios mesentéricos superiores e os gânglios mesentéricos inferiores. Alguns neurônios pré-ganglionares ainda irão se projetar diretamente, ou seja, sem os neurônios pós-ganglionares, as células cromafins que se localizam na medula das glândulas adrenais. As adrenais, por sua vez, liberam adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea. Existem, como estão vendo, alguns gânglios simpáticos que não fazem parte da cadeia simpática. No caso, o gânglio cervical superior e o cervical médio vão ser responsáveis pelo controle simpático de estruturas do pescoço e da cabeça. O gânglio cervical superior, inclusive, fornece inervação simpática para a vasculatura cerebral. O gânglio estrelado que vocês veem aqui é uma fusão de 2 ou mais gânglios. Isso tem uma variação entre as pessoas. Eles fornecem inervação simpática ao coração e ao pulmão. Como podem ver na imagem, todos esses órgãos são inervados pelo sistema nervoso simpático. Também os adipócitos marrons, estruturas como glândulas sudoríparas, músculos piloeretores e vasos sanguíneos presentes na pele e na musculatura esquelética. Voltamos nossa atenção agora para o sistema nervoso parasimpático. Eu já falei dele no vídeo sobre carga anticolinérgica, é sempre bom repetir. Ele é dividido em 2 porções: a porção superior, cujos nervos saem do tronco cerebral, 4 nervos cranianos que possuem função de realizar a inervação parasimpática, o oculomotor, que é o nervo 3, o nervo facial, que é o nervo 7, o glossofaríngeo, que é o nervo 9, e o nervo 10, que é o nervo vago. Como no sistema nervoso simpático, eles se projetam até gânglios. O oculomotor até o gânglio ciliar, o facial até os gânglios submandibular e ao gânglio pitérigo-palatino, o glossofaríngeo até o gânglio óptico, o ciliar irá controlar o tamanho da pupila e a acomodação visual. Os outros irão controlar principalmente glândulas exócrinas, como as glândulas lacrimais, as glândulas salivares e a produção de muco nasal. O nervo vago será um nervo de maior versatilidade, pois ele irá inervar todos os órgãos torácicos e a porção superior dos órgãos localizados no abdômen. Os órgãos pélvicos e a porção inferior do abdômen será inervado pela outra parte do sistema nervoso parasimpático, cujos neurônios se localizam na porção sacral da medula espinhal. Os gânglios parasimpáticos, ao contrário, os gânglios parasimpáticos contêm os neurônios pós-ganglionares. Ao contrário da maioria dos gânglios simpáticos, eles estarão muito próximos ou mesmo dentro dos órgãos-alvo. A maior porção de gânglios autônomos, contudo, não são nem simpáticos nem parasimpáticos, mas estão presentes no trato gastrointestinal. Eles, na verdade, são classificados à parte. Esses gânglios formam 2 plexos: o plexo mioentérico, que controla a musculatura lisa do trato gastrointestinal, e o plexo submucoso, que controla a função da parede mucosa, incluindo o que é secretado no estômago e intestino. Esses plexos de neurônio ainda controlam o fluxo sanguíneo local e a função imune das placas de Peyer. Como o plexo entérico possui toda uma população de neurônios sensitivos, interneurônios e neurônios motores, é possível eles manterem uma funcionalidade básica mesmo se forem cortados completamente da comunicação com o resto do sistema nervoso. Contudo, normalmente eles recebem inputs tanto do sistema nervoso simpático quanto do parasimpático e mandam também, através do nervo vago, informações para centros superiores do sistema nervoso. Voltando aqui ao simpático e parasimpático, existem 2 principais neurotransmissores: a acetilcolina e a noradrenalina. Os neurônios pré-ganglionares
tanto os simpáticos quanto os parasimpáticos, eles utilizam a acetilcolina como neurotransmissor. No caso, eles irão estimular principalmente receptores ionotrópicos nicotínicos nos neurônios pós-ganglionares. Claro, também receptores muscarínicos lá, que possuem principalmente função regulatória, presentes tanto nos neurônios pós quanto também no pré-sináptico. Quanto aos neurônios pós-ganglionares, os parasimpáticos irão sempre utilizar como neurotransmissor principal a acetilcolina, que irão atuar em receptores muscarínicos, principalmente o receptor M3. Os neurônios pós-ganglionares simpáticos, por sua vez, irão utilizar a noradrenalina como neurotransmissor principal, e essa noradrenalina irá atuar em receptores alfa e beta-adrenérgicos. Há uma série de fatores que influenciam a resposta ao estímulo simpático ou parasimpático. Primeiro que tanto os receptores muscarínicos quanto os alfa ou beta-adrenérgicos possuem vários subtipos, sendo alguns estimulatórios e outros inibitórios. O efeito do neurotransmissor, portanto, vai depender de que tipo de neuroreceptor está sendo mais expresso na célula pós-sináptica. Também vai depender de receptores pré-sinápticos que regulam a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Vai depender do que acaba sendo estimulado ou inibido na célula-alvo. E, por fim, vai depender da liberação conjunta de neuromoduladores. Nesta imagem, temos a ilustração do VIP, é uma sigla em inglês, invertendo o nome para português significa peptídeo intestinal vasoativo. Este neuropeptídeo, quando liberado juntamente com a acetilcolina, estimula a produção glandular e a dilatação dos vasos sanguíneos que suprem tais glândulas. No caso aí está sendo retratado glândulas salivares. Claro, existem outros neuromoduladores. O capítulo fornece uma lista com alguns deles e o que eles fazem. A proporção entre o neuromodulador e o neurotransmissor pode influenciar uma série de aspectos no órgão que é regulado, tornando a resposta ainda mais variável. No caso das glândulas salivares, podem ser alterados a viscosidade, a proporção de proteína e água e o volume da saliva secretada. Ambas as partes do sistema nervoso autônomo estão sempre atuando de forma a manter o funcionamento correto do corpo. No caso é a homeostase. Em situações de ameaça, o sistema nervoso simpático, contudo, se encontra hiperativo, de forma a proporcionar a resposta apropriada ao perigo, a chamada resposta de luta ou fuga. Quando ele se encontra hiperativo além da situação normal, temos patologias psiquiátricas como estresse pós-traumático e transtornos ansiosos. No entanto, normalmente os sistemas simpático e parasimpático se encontram em equilíbrio, intercalando um ou outro para manter a funcionalidade dos órgãos-alvo. Geralmente eles possuem funções antagônicas, enquanto um estimula, o outro inibe. Vamos ver aqui os exemplos fornecidos no capítulo. Vemos aqui como funciona o reflexo de micção. Enquanto a bexiga está vazia, predomina a ação simpática, que atua pela ação do receptor beta-3, que deixa o músculo detrusor da bexiga relaxado, e através do receptor alfa-1, que contrai a uretra. Concomitante a isso, também existe o esfíncter externo, que é de músculo esquelético e tem controle voluntário do indivíduo. A bexiga vai se enchendo gradativamente até certo limite, que termina por estimular o centro de micção contínuo, que por sua vez inibe o sistema simpático e estimula o parasimpático. Ele vai atuar no detrusor no sentido de contraí-lo, será através da estimulação do receptor M3 e do receptor de adenosina trifosfato P2X. O ATP aqui serve como um neuromodulador. Claro que um indivíduo não irá simplesmente urinar, pois existe um controle voluntário do esfíncter externo, embora até esse esfíncter tenha um limite. Percebam que aqui quase não há participação do hipotálamo, a micção é quase que independente dele. Temos aqui outro exemplo de integração do sistema simpático e parasimpático.
o reflexo barorreceptor, que mantém a pressão relativamente constante quando ocorrem mudanças súbitas de pressão, quando, por exemplo, levantamos muito rápido. A pressão arterial detectada pelos barorreceptores que se localizam no seio carotídeo e no arco da aorta principalmente. Quando a pressão está baixa, os barorreceptores disparam menos potenciais de ação. A informação será então integrada no núcleo do trato solitário, que por sua vez irá liberar menos glutamato nos neurônios GABAérgicos na porção caudal ventrolateral do bulbo, que por sua vez deixará de inibir os neurônios na porção rostral ventrolateral. Eles, sendo menos inibidos, eles estimulam os neurônios simpáticos pré-ganglionares, que estimularão os pós-ganglionares, que resultarão no aumento da frequência cardíaca e na força de contração, e também vasoconstrição das artérias. O inverso ocorre quando a pressão arterial aumenta. O núcleo do trato solitário ainda irá emitir projeções para o núcleo ambíguo e para o núcleo dorsal do nervo vago. Não está retratado na imagem, mas as projeções serão excitatórias e terminarão por estimular o sistema nervoso parasimpático, que por sua vez irá diminuir a força e a frequência das contrações cardíacas, o contrário do que faria o simpático. Além de se projetar ao núcleo dorsal do nervo vago e ao núcleo ambíguo, o núcleo do trato solitário também irá se projetar, como falamos, para a porção ventrolateral do bulbo, que além de ter porções que regulam o sistema nervoso simpático, também regulam a frequência respiratória. O núcleo do trato solitário também vai enviar informações para centros superiores do sistema nervoso central, tanto diretamente como indiretamente através do núcleo parabraquial. Temos aqui projeções deles para a amígdala, para o tálamo, o córtex e, como vemos, o hipotálamo também. Nesta outra imagem, vemos que o contrário também ocorre. Os centros superiores, incluindo aí o córtex pré-frontal medial, além do sistema límbico e o hipotálamo, também emitem projeções para os centros envolvidos no controle do sistema nervoso autônomo. Por isso que pessoas com sintomas ansiosos podem ter sintomas como palpitações, aumento da pressão sanguínea, aumento da frequência respiratória, alterações do ritmo intestinal, etc. Sintomas decorrentes de disfunção do sistema nervoso autônomo causados nesses transtornos. Agora vamos falar da próxima forma através do qual o hipotálamo atua, o sistema neuroendócrino, porque o hipotálamo ele controla a secreção de hormônios, bem como ele mesmo secreta hormônios, como veremos. E aqui temos o primeiro núcleo do hipotálamo aparecendo, o núcleo paraventricular. Temos na imagem de cima ele sendo visto de lado e abaixo ele sendo visto de frente, bem ali onde há aquele traço na imagem superior. Temos aqui três populações de neurônios. Em bege, mais à esquerda, temos o componente parvocelular, que produz os hormônios que irão atuar na adenohipófise. Em azul temos os neurônios cujos axônios constituirão a neurohipófise. Em rosa-choque, mais à direita, há neurônios que não fazem parte do sistema neuroendócrino, que emitem projeções para o tronco cerebral e para a medula espinhal, que irá modular o sistema nervoso autônomo, a resposta à dor e comportamentos relacionados à alimentação, hidratação e comportamentos ligados a situações estressantes. Temos aqui na outra imagem, os neurônios em azul correspondem à neurohipófise, que na verdade é uma continuação do hipotálamo, sendo constituída por prolongamentos dos neurônios magnocelulares. Eles secretam ADH e ocitocina. O ADH, o hormônio antidiurético, ele estimula a reabsorção de água pelos rins. A ocitocina controla contrações uterinas e a liberação do leite materno. Vendo aqui, os neurônios magnocelulares secretam seus hormônios diretamente na circulação geral do corpo. Não apenas o núcleo paraventricular secreta tais hormônios, mas também o núcleo supraóptico. Já os neurônios parvocelulares, eles irão secretar seus hormônios na eminência média,
onde se localizam capilares que irão confluir nas veias que formam o sistema porta-hipofisário, que irá levar os hormônios para a adenohipófise. A adenohipófise não é constituída de tecido neural, mas sim de tecido glandular, que por sua vez irá liberar hormônios na circulação sistêmica que irão atuar em seus órgãos-alvo. Também glândulas, que por sua vez produzirão outros hormônios. Temos aqui uma tabela que mostra os principais hormônios hipotalâmicos e aqueles hormônios secretados pela adenohipófise. São 5 grupamentos de células na hipófise, na adenohipófise. Os corticotropos, que são estimulados pelo CRH e liberam ACTH. Esse ACTH irá atuar no córtex das adrenais para liberar glicocorticoides. O hipotálamo vai liberar ainda TRH, que fará os tirotropos liberarem TSH, que por sua vez atuará na hipófise para serem liberados os hormônios tireoidianos. O hipotálamo vai liberar GNRH, que irá fazer os gonadotropos liberarem FSH e LH, que por sua vez atuarão nas gônadas para gerar os hormônios sexuais. Temos também o GHRH, que irá atuar nos somatotropos e os farão secretar GH. A somatostatina tem um efeito contrário ao GHRH, ela inibe a produção de GH. A somatostatina, por sinal, também atua nos tireotropos, inibindo a produção de TSH. Por fim, temos os lactotropos, que produzem a prolactina. Eles são estimulados por hormônios sexuais femininos e pelo TRH também. A dopamina atua sendo um inibidor dos lactotropos, como eu já falei em outro vídeo. Alguns antipsicóticos, ao bloquear o receptor D2 de dopamina, acabam por estimular a produção de prolactina, e assim podendo causar hiperprolactinemia. Além do núcleo paraventricular, há outros núcleos do hipotálamo que contêm células magnocelulares. O núcleo arqueado secreta o GHRH e contém também os neurônios dopaminérgicos tuberoinfundibulares. Já as células que liberam o GNRH, elas se encontram espalhadas através de um contínuo que vai do septo medial até a parte médio-basal do hipotálamo. Já vou avisando que existem uma série de outros hormônios não retratados aqui. Tem até um que não comentei, a beta-lipotropina, que está listada ali. Ela é envolvida no metabolismo lipídico. Mas de qualquer forma eu não vou comentar a respeito. Talvez em vídeos futuros quando for pertinente. Vamos voltar agora para as imagens que eu já mostrei antes para falar sobre como funciona a regulação da temperatura corporal. Vou voltar para essas imagens, principalmente porque no capítulo do livro essa parte de regulação de temperatura só tem texto. Bom, nosso corpo está sempre gerando calor. Só para nos mantermos vivos, mesmo não fazendo nada, já gastamos calorias e a produção de calor aumenta ainda mais em certas condições, como quando fazemos exercícios físicos. O corpo pede calor continuamente para o ambiente, até mesmo quando o líquido é expelido do corpo pelo suor, pela umidade, através da respiração. Apesar disso, conseguimos manter uma temperatura corporal relativamente constante, pelo menos nas partes internas do nosso corpo. O corpo possui uma série de detectores de temperatura, a maior parte deles localizados na pele. E além da pele, existem aqueles localizados nos órgãos do corpo e também aqueles localizados no hipotálamo, na área medial pré-óptica. Aqueles receptores localizados no corpo irão realizar suas sinapses na medula espinhal. Também existem os neurônios de segunda ordem. Os axônios desses neurônios irão ascender até o núcleo parabraquial na ponte, que por sua vez irá emitir projeções com a informação sensorial térmica ao núcleo pré-óptico mediano. Daí irão ser emitidas projeções a outros núcleos do hipotálamo, a parte ventral do bulbo, no núcleo pálido da RAF, e daí também para os neurônios pré-ganglionares do sistema simpático. Depois que os neurônios pós-ganglionares forem ativados, irão ser controlados os vasos sanguíneos da pele, as glândulas sudoríparas, os músculos eretores dos pelos.
Também poderá ser ativado a termogênese pelas células adiposas marrons. Também o núcleo pálido da RAF irá emitir projeções para os neurônios motores do corno ventral da medula espinhal, que em caso de frio irá gerar os tremores. O núcleo pré-óptico mediano ainda irá estimular comportamentos que aqueçam o corpo ou resfriem, a depender da necessidade. Por exemplo, você sentir frio à noite, você pega um cobertor. E quando ocorre a febre é um sinal de um processo inflamatório em curso. Este processo inflamatório irá produzir prostaglandina E na área pré-óptica, que por sua vez atuará no sentido de inibir neurônios inibitórios GABAérgicos, que por sua vez inibiriam neurônios responsáveis por desencadear reações de vasoconstrição cutânea, termogênese e tremores. Isso acaba por resultar em febre. Vamos agora passar para a parte que trata da osmolaridade sanguínea. Trocando aqui a imagem, estão vendo que este corte do sistema nervoso central está com um formato meio estranho, meio alongado. Isto é porque isso aqui é um encéfalo de um rato, que é onde a maioria dos estudos feitos sobre esses parâmetros do corpo são feitos. A osmolaridade é a medida de concentração de solutos, ou seja, as partículas que se encontram dissolvidas em um líquido. Quanto mais solutos dissolvidos, maior a osmolaridade e vice-versa. A importância de se manter um valor relativamente estável no quesito osmolaridade, em torno de 290 miliosmols por quilo no sangue, é importante para impedir a movimentação de grande volume de água para fora ou para dentro das células, pois a água consegue atravessar livremente as membranas celulares, afinal as membranas são semipermeáveis. Se esse equilíbrio fosse perdido e o sangue se tornasse muito concentrado de solutos, a água das células iria extravasar para a corrente sanguínea. Na situação contrária, na qual ele ficasse pouco concentrado, a água dos vasos sanguíneos iria toda extravasar para os tecidos do corpo. Ambas as situações são muito perigosas. Na primeira, o cérebro poderia encolher e parte dele poderia até sair do crânio. Concomitante a isso, os vasos sanguíneos poderiam se romper com a pressão gerada. E na situação contrária, a situação hipoosmolar, o tecido cerebral iria inchar até ser compresso pelo crânio. Felizmente, existem mecanismos no nosso corpo para conter ambas as situações. O principal mecanismo é justamente nos fazer sentir sede para bebermos água. Água essa que é perdida no dia a dia por vários meios, na urina, nas fezes, pela respiração ou suando. Ela é obtida bebendo ou gerada pela oxidação de moléculas orgânicas quando as usamos para conseguir energia. Outro mecanismo é a vasopressina, secretada pela neurohipófise, que é também chamada de pituitária posterior nesta imagem aqui. Esse hormônio ele promove a absorção da água pelos rins, impedindo que a maior parte do nosso líquido seja perdido na urina. Quando a produção de tal hormônio se encontra deficiente, temos a condição chamada de diabetes insípidos, que é um tipo de diabetes que não tem nada a ver com a glicemia sanguínea. Como na termorregulação, a regulação da osmolaridade atravessa primeiro a detecção de variações. Essa tarefa é feita por osmorreceptores, que existem também na periferia do corpo, mas principalmente existem osmorreceptores centrais que se localizam ao redor do terceiro ventrículo. Eles se localizam principalmente nos núcleos chamados órgão vascular da lâmina terminal e órgão subfornical. Esses núcleos se localizam fora da barreira hematoencefálica e por isso eles são capazes de detectar mais velozmente alterações na osmolaridade sanguínea. Eles irão se comunicar com o núcleo mediano pré-óptico, o mesmo envolvido na regulação da temperatura corporal. Esses três núcleos irão enviar projeções para os núcleos paraventricular e supraóptico, que são os neurônios que emitem projeções para a pituitária e secretam a ADH, que é outro nome para vasopressina.
Esses osmorreceptores centrais conseguem detectar variações na osmolaridade devido a mudanças no volume celular. O aumento do volume diminui a taxa de disparos e a diminuição do volume aumenta essa taxa. Isso se dá por variações na permeabilidade a cátions que decorrem dessas mudanças de volume. A queda do volume sanguíneo aqui, faz com que os rins secretem renina, que cliva uma molécula sérica chamada angiotensinogênio. Essa molécula vai ser clivada em angiotensina 1, que por sua vez é convertida pela ação da enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2. Acho que o pessoal que descobriu essas moléculas não estavam com muita vontade de inventar nomes, né? O órgão subfornical, por sua vez, tem receptores para a angiotensina 2, que o estimula e o faz diretamente através do núcleo mediano pré-óptico, estimular os neurônios que produzem ADH. Essas estruturas citadas, dito de novo, o órgão subfornical, a área pré-óptica mediana e o órgão vascular da lâmina terminal, eles também irão ser os responsáveis por gerar a sensação de sede. Se essas estruturas forem lesionadas, o indivíduo pode simplesmente perder a habilidade de sentir sede. É importante, antes de encerrarmos esse assunto, que quando bebemos água, nossa sede é saciada imediatamente, antes de qualquer osmolaridade ser de fato ajustada. Quando ingerimos água, ela ainda será absorvida. Se fosse esperado a osmolaridade sanguínea se regularizar para ela ser saciada, poderíamos beber água até atingirmos um estado hipoosmolar. Então, claro, existem receptores periféricos na nossa boca, garganta e as vísceras do sistema digestivo que percebem a ingestão de líquido antes dele ser devidamente absorvido, que enviam sinais através dos nervos cranianos até o núcleo do trato solitário, que por sua vez irá emitir projeções inibindo os centros responsáveis pela sede e pela produção de ADH, antes mesmo da osmolaridade ser ajustada. Vamos agora falar de como o hipotálamo ajuda na regulação do balanço energético. Ele difere dos parâmetros discutidos anteriormente porque não existem sensores de balanço energético, embora existam várias alças de feedback relacionadas a ele indiretamente, como veremos. É bom falar aqui que enquanto a temperatura e a osmolaridade era deixada em um nível estreito, no qual mecanismos de compensação eram acionados se o parâmetro se desviasse para mais ou para menos, o balanço energético tem uma tendência clara em um sentido. Ficar sem comer aciona mecanismos para aumentar nosso apetite e nos levar a procurar alimento, mas ao contrário, se estivermos supernutridos, digamos assim, com sobrepeso e obesidade, isso não aciona mecanismos tão eficazes que nos façam ter repulsa à comida ou ter um comportamento de querer perder calorias. Isso, claro, porque quando tais mecanismos passaram a existir, nossos antepassados, até antes da humanidade existir, na verdade, viviam em escassez considerável de comida, como é a realidade hoje da maioria dos animais selvagens. Então, os mecanismos que foram desenvolvidos sempre foram no sentido de procurar comida e acumular calorias. Quanto a perder, a própria existência no passado já se encarregava disso, de forma que não houve pressão evolutiva para favorecer indivíduos que perdessem calorias demais. Agora que vivemos em uma sociedade moderna, é uma abundância de alimentação e o que antes se desenvolveu para a nossa sobrevivência na natureza passou a ser um problema. Por que as pessoas engordam? Falando de uma forma bem simplista, elas engordam porque o balanço energético delas é positivo. As calorias ingeridas, e as calorias ingeridas só são obtidas pela alimentação, elas excedem aquelas que são perdidas durante o dia. Simplesmente por existir, estamos gastando energia.
Você está gastando energia neste exato momento que vê esse vídeo para manter ativas suas funções corporais. Claro, o gasto energético pode variar com uma série de fatores. Se nos movermos ou nos esforçarmos mais, gastamos mais energia. Também gastamos mais energia quando estamos em locais frios ou quando estamos doentes. Há variações genéticas também que podem facilitar ou dificultar o ganho de peso. Se alguém manter uma alimentação regular e uma rotina também regular, geralmente o gasto calórico tende a se equilibrar com o que é ingerido. Digamos que alguém com um certo peso coma de forma a exceder o que gasta, ele irá ganhar peso se não mudar a rotina. Mas chegará um ponto em que ele irá parar de ganhar peso simplesmente porque ao ficar mais pesado, o esforço exigido por ele para realizar as mesmas tarefas será maior e no final das contas será atingido um ponto de equilíbrio. Aqui na imagem já vemos uma série de hormônios que influenciam no apetite e na fome. Quando nos alimentamos, a própria distensão do estômago e do intestino já causa o disparo de aferentes do nervo vago, devido a existirem receptores sensíveis ao estiramento na parede de tais órgãos. Vemos aqui os hormônios colecistocinina, também o glucagon-like peptide, o GLP-1 e também o peptídeo YY. Eles irão atuar promovendo a contração do esfíncter do piloro, que é a válvula entre o estômago e o duodeno, que impede a passagem de comida em excesso do estômago para o duodeno. Eles também promovem a secreção de bile e de enzimas digestivas e ajudam a induzir saciedade, também promovendo a excitação do nervo vago. O nervo vago, por sua vez, irá estimular o núcleo do trato solitário. Daí, então, outros neurônios irão se projetar para outros locais do sistema nervoso central, incluindo, mas não apenas, o hipotálamo. Também será emitida projeções para o núcleo parabraquial. O pâncreas, após uma refeição, também secreta hormônios, a insulina e, não retratado aqui, a amilina. A amilina irá atuar em outra área do cérebro, a área pós-trema, que também atuará no sentido de induzir a saciedade. Já a grelina, que é secretada pelo estômago, ela induz o apetite. É ainda observado no livro que a significância da grelina ainda é incerta, porque a deleção de seu gene não parece afetar a fome de forma significativa. A glicose também irá influenciar no apetite. Nosso corpo possui adaptações para evitar níveis muito baixos de glicose. Uma delas é a promoção da fome por alimentos ricos em carboidratos e a outra é a secreção de hormônios como o glucagon, a adrenalina e glicocorticoides, que irão atuar no sentido de promover o aumento dos níveis de glicose através de sua produção no fígado. A insulina faz o contrário, ela promove o aumento de estoque de gordura no corpo, ela promove a captação de glicose pelos músculos e pelos adipócitos e diminui a produção no fígado. A quantidade de estoques de gordura influenciam a sensibilidade à insulina, e quanto maior os estoques, maior a resistência insulínica. O corpo, para vencer tal resistência, precisa secretar mais insulina para compensar tal estado. A insulina atua no sentido de inibir as células do hipotálamo núcleo arqueado e, portanto, de diminuir a fome também. Mas lembre-se que a eficácia do controle corporal nesse sentido não é tão eficaz assim. Temos nesta imagem ainda o hormônio leptina. A descoberta deste hormônio tem uma história até interessante. Ela se deu ao se observar linhagens de ratos que possuem mutações em certos genes. Uma dessas linhagens codificava um certo fator que causava saciedade e outra linhagem um receptor deste mesmo fator. Mutações nesses genes, que codificavam tais proteínas, elas ocasionavam em obesidade extrema dos ratos por induzirem grande hiperfagia e diminuição da termogênese pelos adipócitos marrons. Depois de um tempo foi descoberta a leptina como sendo este fator. Ela é produzida, como podemos ver na figura, pelas próprias células de gordura, os adipócitos. Então, quanto mais gordura no corpo, mais leptina circulando, e quanto menos gordura, menos leptina.
A diminuição da produção da leptina, quando os estoques de gordura caem, ela causa, além do aumento do apetite, diminuição do gasto energético pela termogênese e diminuição da fertilidade também. A diminuição do gasto energético seria para atuar no sentido de conservar os estoques energéticos que sobram na pessoa, e a redução da fertilidade para evitar nas mulheres uma gravidez em tempos nos quais há escassez de alimentos. Em obesos, a leptina está aumentada, mas mais uma vez seu excesso não é tão eficaz em induzir a saciedade quanto a sua falta o é em induzir a fome. Tanto que, excluindo raros casos, a maioria dos obesos não possuem qualquer resistência à leptina. Aqui nesta outra imagem temos 4 neurônios. O círculo maior na parte de cima, na verdade, também representa um neurônio. Este neurônio se localiza no núcleo paraventricular do hipotálamo. Ele envia projeções glutamatérgicas para o núcleo parabraquial. O ligante deste receptor que estou vendo aqui, o MC4R, é produzido por outra população de neurônios, esta localizada no núcleo arqueado, os neurônios PONC, sigla que vem de precursor do polipeptídeo próprio melanocortina. A sigla obviamente está em inglês. Vamos chamar só pelas siglas, que acho que fica bem mais simples. Esse neurônio PONC irá produzir o ligante do receptor MC4R, que é chamado de alfa-MSH. Esse receptor é estimulatório, então, estimulando o receptor, promove-se a diminuição do apetite. Temos outro grupo de neurônios, chamado de Agouti Related Peptide. Vamos falar AGRP, por ser mais simples. Ele tem esse nome porque secreta um neuromodulador com o mesmo nome. Esses neurônios, que também se localizam no núcleo arqueado, apesar do nome, são neurônios GABAérgicos, mas também possuem capacidade de secretar outros neuromoduladores, como o sobrecitado neuropeptídeo e o neuropeptídeo Y também. O GABA e o neuropeptídeo Y, eles têm ação inibitória, e o AGRP, que atua no MC4R, tem ação de agonista inverso. Já expliquei o que é um agonista inverso no vídeo do aripiprazol, então quem estiver interessado, basta ir até lá. Como o neurônio AGRP ele inibe o neurônio MC4R que causa saciedade, é esperado que a ação dele cause então um aumento do apetite. Já esse outro neurônio que vemos aqui, o VGLUT2, também glutamatérgico, ele atua conjuntamente com o neurônio PONC. No caso, o neurônio PONC atua causando uma facilitação pós-sináptica para o neurônio VGLUT2. A alimentação e a leptina inibem os neurônios AGRP e estimulam os PONC. Já a privação de alimento faz o contrário. Alterações genéticas no gene do MC4R ou no seu ligante, que os impeçam de cumprir a função deles, podem ocasionar em obesidade. O capítulo do livro diz obesidade massiva, então parece ser muito significativa essa falta. Quando se causa lesões experimentais nos neurônios AGRP, estudo em rato, tá pessoal? Pessoa nenhuma foi ferida para fazer experimentos, não. Estou falando de rato. E o rato, ele pode, caso esses neurônios sejam lesionados, ele pode simplesmente deixar de comer. O contrário, caso esses neurônios sejam excessivamente estimulados, ocasiona uma considerável hiperfagia. Da mesma forma que a sede, os centros de fome podem ser controlados por outros sinais, que não sinais químicos, do que está sendo regulado. Os neurônios AGRP podem ser inibidos somente pela identificação de pistas do ambiente que indiquem a presença de comida, antes mesmo da comida ser ingerida. Os núcleos da fome se conectam tanto com os centros superiores envolvidos na percepção, quanto com o sistema de recompensa. O sistema de recompensa será assunto para um vídeo futuro.
Ainda assim, falemos brevemente sobre o que motiva as pessoas a buscarem comida. Há duas teorias. Essa primeira imagem aqui ilustra a primeira delas, seria de que a comida seria gratificante e geraria um bem-estar por ativar o sistema de recompensa. Tanto a comida quanto o que é associado a ela, os estímulos condicionados. A gratificação trazida pela comida seria então variável de acordo com o nosso estado. À medida que ficamos saciados, ela vai se tornando menor até cessar. O contrário, à medida que o tempo passa sem que comamos, a gratificação pela comida vai aumentando e isso termina por influenciar a busca pelo alimento. Isso é corroborado por experimentos cuja ativação em ratos saciados dos neurônios AGRP ocasiona no aumento da gratificação pelo alimento, mesmo em ratos saciados. E temos também outra teoria que foca no sentido contrário, a aversão. No caso, o estado de privação de alimento, que causa a ativação dos neurônios AGRP e diminuição da atividade dos neurônios PONC, essa privação seria um estado aversivo e a busca por alimento seria então uma forma de se livrar desse estado que causa sofrimento. Claro que uma teoria não anula a outra em hipótese nenhuma. Não há nenhum impedimento lógico para que as duas sejam corretas. Comer pode tanto ser gratificante por si só, como uma forma de evitar um estado aversivo. Nenhum impedimento entre as duas coexistirem. Vamos para a última seção do livro, sobre como o hipotálamo regula o comportamento sexual. Aqui, novamente, outro cérebro de rato. Se estiver chegando aqui agora, se estiver começando a ver essa parte por uma plataforma na qual eu tive que cortar os vídeos, isso é um cérebro de rato, mas o funcionamento até certo ponto é semelhante dos humanos. Antes de começarmos, é bom dizer que o cérebro de homens e mulheres não são iguais não, tá? Há grande dimorfismo nesse quesito aqui, embora não macroscopicamente. Existem duas regiões do hipotálamo que são responsáveis pelo comportamento sexual. A área pré-óptica, que possui mais neurônios em machos, é o POA da imagem. E a parte ventrolateral do núcleo ventromedial do hipotálamo, o VLVMH, que contém mais neurônios com receptores de progesterona. Essas duas áreas recebem input de outras duas, fora do hipotálamo. A divisão medial da parte posteromedial do núcleo do leito da estria terminal e a amígdala medial. Caso você esteja se perguntando, eu não gravo na minha memória essas localizações tão específicas das áreas envolvidas em algum processo neurológico. Só estou retransmitindo as informações do livro mesmo. Essas áreas são extremamente conectadas e expressam receptores de hormônios sexuais. Apesar de que aqui está sendo retratado somente o núcleo pré-mamilar, enviando projeções à área cinza periaquedutal, os núcleos hipotalâmicos que citei antes também enviam projeções até aí. Essa área irá coordenar aspectos motores e autonômicos do comportamento sexual e também do comportamento agressivo. O VLVMH dos machos pode ocasionar tanto em comportamento agressivo quanto em comportamento de montagem. Isso vai depender de quantos neurônios são ativados e do grau no qual eles são ativados. Quando os neurônios dessa área, que possuem receptores para progesterona, sofrem ablação, os atos machos perdem o comportamento sexual agressivo e as fêmeas perdem o comportamento sexual. A área pré-óptica, o POA, ainda é responsável pelo comportamento de cuidar das crias. Os atos, geralmente as fêmeas cuidam dos filhotes e os machos podem ou ser gentis com as crias ou completamente hostis e violentas com elas, a depender se eles entendem a prole como dele ou não. Os neurônios desses núcleos não são os mesmos envolvidos no comportamento sexual. Se tais neurônios forem impedidos de funcionar, pode se ocasionar em hostilidade com a prole, mesmo nas fêmeas. Em contrapartida, o estímulo excessivo pode fazer com que os machos se tornem mais cuidadosos para com os filhotes. É isso aí, pessoal.
Esse é um resumo do livro. Quem quiser informações mais detalhadas, pode ir até lá no capítulo 41 do livro Princípios de Ciência Neural. O assunto hipotálamo não se esgotou completamente e voltaremos a falar dele nos vídeos acerca dos próximos capítulos, mas por hoje é só. Você ainda está aqui? Por favor, inscreva-se nas minhas redes sociais.